noite, nesse testamento lindo. Bom, primeiro dizer para vocês que a Bíblia está falando sobre as bem-aventuranças. O Mahatma Gandhi, certa feita, foi perguntado para ele sobre os ensinamentos de Jesus, sobre Jesus. E ele não era cristão, mas ele disse que se tudo se perdesse dos ensinamentos de Jesus e só restasse as bem-aventuranças, nada estaria perdido. Então, a excelência das bem-aventuranças, dos ensinamentos trazidos por Jesus, naturalmente resgatado por Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo, é de uma importância que a gente às vezes não imagina. Então, vamos tentar hoje, são 2 itens que a gente vai trabalhar hoje, nesse capítulo 9 do Evangelho. A gente gostaria de conversar com vocês. O primeiro, no item 18, está lá em Marcos, no capítulo 10, versículo 13 a 16. Apresentaram-lhe então pequenas crianças para que as tocassem. E como seus discípulos rejeitaram por rudes palavras os que as apresentavam, Jesus, observando-os, censurou-os e exortou-os assim: deixai ver as criancinhas e não as impeçais, pois o reino dos céus é para os que a elas se assemelham. De verdade vos digo que a pessoa que não receber o reino de Deus como uma criança não entrará nele. Nós temos várias interpretações e é interessante do Evangelho segundo o Espiritismo, é exatamente esse aspecto. Porque muitas das vezes nós não alcançamos o fundo daquilo que verdadeiramente Jesus quis nos dizer. É claro, mais de 2000 anos atrás, nós vivíamos como se a infância, do ponto de vista espiritual, a nossa dificuldade de compreender, sobretudo as questões transcendentais, eram muito grandes. E ele falou de forma tal que mesmo com as dificuldades, à época, podia-se alcançar algumas questões. Mas, sobretudo, à medida que nós fôssemos nos espiritualizando, nos melhorando, nós íamos compreendendo cada vez mais as nuances daquilo que ele quis nos fazer. Então, se nós pegarmos assim ao pé da letra, deixarem vir as minhas criancinhas, nós podemos entender, e aí eu vou passar para o slide, quando ele coloca da reencarnação, deixar vir as crianças, porque é por meio de uma nova criança que se dá uma nova encarnação. E aí o Kardec, ele pergunta isso lá no Livro dos Espíritos, qual seria o objetivo? E os Espíritos responderam que seria a expiação, o melhoramento progressivo. Sem isso, onde estaria a justiça? Portanto, hoje, cada vez mais difícil, a gente tem ouvido a espiritualidade colocar que a fila para a reencarnação é algo espantoso. Porque cada vez menos pessoas, sobretudo, se a gente considera em classe média e tal, são pessoas que não querem ter filhos, como tem no máximo 2. Então, as pessoas que querem a oportunidade de refazer as suas vidas, de retomar as suas vidas, de corrigir certas questões que não foram possíveis de serem corrigidas na encarnação anterior, tem muita dificuldade, porque as oportunidades cada vez mais escasseiam. Então a fila é muito grande. Então, o deixar vir a mim as criancinhas também pode ser entendida como
a oportunidade da reencarnação. Muito bem. Mas a reencarnação também permite a evolução do ser e a conquista da plenitude do amor. Porque diz, diante da impossibilidade de perfeição em uma única existência, normalmente gira em torno de 70 a 80 anos, o que é muito pouco do ponto de vista da eternidade, a providência divina permite repetir experiências pelo tempo que for necessário, até que nós conquistemos a perfeição ou a felicidade. Que é para isso que nós reencarnamos, para fazer com que o amor, para que aquilo que Jesus se referiu a nós quando nos exortou a que brilhasse a nossa luz. Exatamente para brilhar a nossa luz, para amarmos. Esse é o objetivo maior das reencarnações sucessivas. E a reencarnação foi mencionada por Jesus, foi tocada por Jesus nessa célebre passagem que a maioria de nós conhece. Disse-lhe então Nicodemos, mas como pode nascer um homem já velho? Pode tornar a entrar no ventre de sua mãe para nascer uma segunda vez? A que Jesus replicou: em verdade vos digo, ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Aí está sintetizado. Ninguém poderá ver o reino de Deus, ou seja, ser perfeito, ser feliz, se não nascer de novo. Se não tiver a oportunidade de retornar e refazer e o aperfeiçoamento constante, sempre, contínuo. Muito bem, mas nós podemos entender também de uma outra maneira essa passagem. Apresentaram-me, então, pequenas crianças, eu ressaltei essa passagem aqui. O reino dos céus é para os que a elas se assemelham. Portanto, aí Jesus aproveitava uma oportunidade para colocar um ensinamento novo. E que ensinamento era esse? A quem mais Jesus se referiu nessa passagem? O que ele pretendia com o chamamento? Olha, essas palavras, isso está lá no Espírito Protetor de Gordon, né? Estas palavras profundas em sua simplicidade não continham um mero convite às crianças, mas às almas que gravitam nos círculos inferiores, onde o mal ignora a esperança. Nós temos que entender e contextualizar. Nós estamos falando de há mais de 2000 anos atrás, onde naquele tempo as mulheres e a maioria das pessoas, quando não escravos, mas o mundo, não tinham o menor acesso a nada, não eram sequer considerados como pessoas. Então, Jesus veio especialmente para essas pessoas. E aí ele coloca, Jesus convoca a si a infância intelectual da criatura. Os fracos, os escravos, os viciosos. Jesus queria que as pessoas viessem a Ele com a confiança desses pequenos seres de passos vacilantes. Por isso, ele se referiu nessa passagem àqueles que se assemelham às crianças. Nós sabemos que a criança, como ser espiritual reencarnado, com uma bagagem de conhecimento, um patrimônio espiritual extraordinário, nem sempre é um anjinho, mas também não é um demônio. É um ser espiritual, com defeitos, qualidades, que retornam para retomar a sua caminhada na direção
da luz. Os Espíritos são claros em nos relembrar que todos nós estamos condenados, graças à reencarnação, nas vidas sucessivas, todos estamos condenados à felicidade. Aí todos nós somos felizes, querendo ou não, acreditando ou não. Nós estamos a caminho da luz. E isso é extremamente consolador para nós. Porque mesmo que estejamos passando por dificuldades, quaisquer que sejam elas, nós temos que entender que nenhum de nós está abandonado, esquecido pela providência divina. Nenhum de nós. Por que então Jesus não se dirigiu diretamente aos adultos, a quem queria também se referir? Ora, para dar maior abrangência e para que seus ensinamentos fossem melhor assimilados. Jesus usou a criança como modelo, uma vez que a criança, pela fragilidade, pela doçura, mais facilmente despertaria no coração dos homens a conscientização do dever para com o próximo. Então Jesus, ele aproveitava todas as oportunidades possíveis que se apresentavam para falar de coisas transcendentes. E o mais interessante da mensagem de Jesus, sendo o Espírito Cristo que era, ele percebia a nossa dificuldade momentânea, circunstancial, mas percebeu que a nossa destinação era para o amadurecimento. E à medida que fôssemos amadurecendo, nós haveríamos de perceber os detalhes que à época não conseguíamos alcançar. E essa é a grande virtude da passagem de Jesus e o Espiritismo, retomando, revivendo os ensinamentos de Jesus, vem esclarecer, retirando o véu que ele colocou deliberadamente, até porque se não fosse assim, a sua mensagem não teria chegado até nós. Porque à época os homens de poder não viam, muitas das vezes nas mensagens que ele colocava, perigo para o seu reinado, vamos dizer assim. Exatamente pela forma como ele colocava. Muito bem. E aí a segunda passagem desse capítulo, 18 a 21, é exatamente essa aqui: bem-aventurados que possuem olhos fechados. E isso para em Mateus, capítulo 18. Se a vossa mão ou o vosso pé são motivo de escândalo, cortai-os e lançai-os longe de vós. Mas vale para vós que entreis na vida tendo só pela vossa mão e ter dois e seres atirados no fogo da terra. Se o vosso olho é motivo de escândalo, arrancai-o e lançai-o longe de vós. Mas vale que entreis na vida tendo um só olho que dois e serdes precipitados no fogo do inferno. É claro que essa passagem, em alguns momentos, foi levada até também, porque as pessoas, os ladrões, as pessoas cortavam os braços, mas até hoje isso acontece em algumas regiões do planeta. Exatamente pela interpretação literal. Óbvio que Jesus não queria falar de arrancar o olho fora, mas por quê? Porque o olho físico, a mão, os pés em si, eles são meros instrumentos do Espírito. O que precisa ser trabalhado, obviamente, é o Espírito. Ainda que nós escutemos às vezes as pessoas dizerem assim: ah, não, mas
eu estou tentando fazer, eu vou lá na sociedade, eu faço curso, eu faço campanha, eu faço isso, faço aquilo, mas a carne é fraca. Né? A carne não é fraca, quem é fraco é o espírito, efetivamente. Muitas das vezes, as oportunidades que nós temos, nós desperdiçamos, não aproveitamos. Mas a doutrina espírita, revivendo Jesus, vem nos colocar à disposição instrumentos, elementos, para que efetivamente consigamos aproveitar os ensinamentos de Jesus em nosso favor. E é por isso que ele existe. As pessoas que estão privadas da visão deveriam considerar-se como as bem-aventuradas da expiação. Como são felizes os que por expiação são golpeadas na vista. Seus olhos não serão causa de escândalo nem de queda, e podem viver integralmente a vida das almas. E mais, podem ver mais do que vós, que vedes claramente. Isso é muito difícil, claro, a gente entender. Isso nos faz lembrar um outro capítulo do Evangelho, que já foi estudado, que é o capítulo 5, que é o mais extenso. E não é por outra razão, pela nossa dificuldade de entender o sofrimento, a razão do sofrimento, o que é o sofrimento, os benefícios do sofrimento. É muito difícil, obviamente. Mas é possível que nós entendamos isso. Via de regra, quando nós passamos por uma dificuldade, qualquer que seja ela, pode ser menor, pode ser menor, não importa. Porque o que nos afeta não é o fato de ser uma grande ou uma pequena dificuldade, mas do jeito que nós estamos diante dessa dificuldade. Pode ser uma coisa boba. Alguém que eu passo na rua, dou bom dia, ou acena, olha para mim, eu entro quase em depressão, porque a pessoa não me responde. Eu digo, mas como assim? Por causa disso, só isso? Mas não é um problema de ser só isso. É porque eu não estou bem. Então, qualquer que seja o problema, a dificuldade, às vezes uma coisa superlativa não me abate. Porque eu estou bem, estou em equilíbrio, estou fortalecido, estou alimentado, do ponto de vista espiritual. Mas às vezes, por menor que seja a dificuldade, o problema, aquilo me abate profundamente. Daí lembrar, quando Jesus falava lá e vigiar. Então, nós precisamos estar nos alimentando sempre. Porque nós não sabemos o momento em que a gente vai ter um testemunho qualquer. Pode ser uma coisa pequena, como eu falei, ou uma coisa grande, dependendo de como estivermos, aquilo pode efetivamente ter consequências graves. Cada individualidade encontra na reencarnação um quadro de valores, potenciais de trabalho análogos àqueles que a pessoa recebe quando é favorecida por um cargo determinado. Também nós, quando nos dirigimos para a esfera física, quando reencarnamos, recolhemos semelhante designação. Somos como que nomeados para servir em determinado setor de atividade, consequentemente colocados na equipe de familiares e companheiros que nos possibilita a execução da tarefa. É interessante a gente observar assim, porque uma das grandes dificuldades que nós temos, os espíritos dizem assim, que às vezes a gente passa por dificuldades muito grandes, grave, um emprego, uma grande desilusão, um problema de saúde, mas nós resistimos, nós não nos deixamos abater. Mas quando acontece algo na família, um problema de relacionamento, às vezes grave, isso nos abate profundamente. Então, a relação familiar, entender esse universo,
é extremamente importante para a nossa vida. E a doutrina espírita coloca elementos fundamentais, porque esclarece as razões pelas quais nós temos, às vezes, muitas dificuldades em falar. Quem são aqueles espíritos que vêm junto conosco? Quem são eles? Vou falar no capítulo 14, João Rafael, né, que nós vamos estudar ainda. Mas quem são esses espíritos? Ao entender isso, a doutrina espírita nos permite compreender esse universo, mas, sobretudo, além de compreender o universo, entender as razões pelas quais temos dificuldades e nos dá os elementos para superar as dificuldades, o que é mais importante. E aí, quando nós lemos, eu vou adiantar um pouquinho, não tem problema, né? Adiantar um pouquinho o capítulo 14, né? Você dá uma estudada? Pode? Pode. Quando, Kardec, quem são as pessoas que vêm conosco? Fala assim, filhos, né? Principalmente os filhos, netos, essas pessoas ligadas consanguinamente. Eu não digo marido e mulher porque a gente escolhe, né? Então, mas também pode acontecer, né? Desse planejamento divino aí, incluir o marido, a esposa, enfim. Mas os espíritos dizem assim, que os espíritos vêm conosco, normalmente são espíritos simpáticos ou antipáticos, ligados a nós por anteriores relações. Daí a gente explicar porque às vezes temos tanta dificuldade de crescer um irmão, uma irmã, alguém e tal, que às vezes nem respirar de perto a gente consegue, porque dá vontade de torcer o pescoço, né? Enfim. Mas tem outros que, assim, principalmente a relação de mãe, filho, pai, filhos, né? Que o filho apronta todas. Mas a mãe, o pai, né? É onde uma paciência impressionante, uma tolerância. Tal. E às vezes a gente não consegue explicar. E quando alguém pergunta para nós se nós temos vários filhos, você faz diferença? Não, todos são iguais. Não, para mim eu amo todos. O que é uma mentira, porque na verdade, assim, nós não vamos dizer por aí que nós temos preferência, não é o caso. Mas dizer que a gente tem a mesma relação com todos é uma mentira, porque não é a realidade. Mas o que significa não ter a mesma relação? Significa que se eu tenho uma boa relação, é um espírito simpático, então eu vou cuidar bem. Agora, se é um antipático, eu tenho aqui, né? Não. Por isso Jesus disse, reconciliai-vos o mais depressa possível enquanto estáis a caminho, para que não suceda pior. Então, a regra é a reconciliação. Entender que tem um problema. Que todas as vezes que nós nos relacionamos com alguém, nós criamos uma energia, e essa energia permanece, além das encarnações. E quando eu retomo uma encarnação com alguém que eu tive dificuldades, quer porque ele me fez ela, ou eu fiz ela, mas tem uma dificuldade, ali uma energia, essa energia, ela aparece. Por isso que a gente tem mais facilidades com alguns, nem tanto com outros. Mas vimos juntos para a reconciliação. Isso é que é importante. Então, quando eu leio obras, como por exemplo, vocês, alguns aqui provavelmente já terão lido, uma obra chamada da Zíbia Gasparetto. Quem lembra? Zíbia Gasparetto, Amor Eterno. Amor Eterno? É isso? Laços Eternos não tem outra. Laços Eternos é uma, eu queria lembrar, que eu li porque me impressionou muito. Porque é a história exatamente de um filho, de uma mãe que tem vários filhos, mas tem uma adoração por um determinado. Tinha sido um amante na outra encarnação. Mas a relação não era recíproca. Ele tinha uma certa ojeriza, ela não sabia por quê. Só que ele acabou entrando na doutrina espírita e, mesmo com uma aversão com relação àquela mãe, aquele ser
que o adorava, ele se mantinha do lado dela, pelos ensinamentos da doutrina espírita. E o que aconteceu, resumindo, né? Todos os filhos dessa mãe acabaram cada um buscando a sua vida e saíram. Quem ficou com ela? Só aquele filho. Exatamente aquele que tinha mais dificuldade com ela. E ela, que tinha sido uma mulher maravilhosa na encarnação anterior, linda, cultuando a coisa do corpo físico, recebeu um remédio, que nós podemos dizer que pode ser castigo, dependendo do ângulo que a gente vê. Ela contraiu a hanseníase. Você imagina uma pessoa que é vaidosa e que contrai a hanseníase. Ou seja, a pessoa se olha no espelho. Você imagina o que é uma pessoa vaidosa se olhar no espelho e ver o que vê depois de uma hanseníase. Então, aquilo para o espírito dela foi extremamente importante. No final, os dois ficam juntos. Aquele filho, porque os outros foram embora, e às vezes a gente diz assim: puxa vida, são tantos irmãos e só eu cuido da minha mãe, que absurdo, eu vou largar tudo, eu vou embora, eu não aguento. E não percebe, essa pessoa, que é a grande oportunidade que ela tem. Será que aqueles filhos que abandonaram, foram embora, não são responsáveis de alguma forma? Sim, podem ser. Até porque Jesus disse: há necessidade de um escândalo, mas há daquele pelo qual o escândalo vem. Então, tudo aquilo que fazemos ou deixamos de fazer, nós seremos responsáveis. Mas, muitas das vezes, a irresponsabilidade de alguns nos joga na direção da nossa maior necessidade. Então, era a necessidade desse espírito. E aí eu queria, só para a gente entender melhor essa questão das reencarnações, da justiça divina, de como as coisas se encaixam, apesar de muitas das vezes nós acharmos que as coisas não estão dando certo para nós, que a gente foi abandonado, e a gente se pergunta: por que eu estou passando por isso? Que é a pergunta mais óbvia que a gente faz, né? Veja, por que eu estou passando por isso? Uma pergunta mais indicada seria: para que eu estou passando por isso? Qual o objetivo de eu estar passando? O que eu devo aprender passando por isso? Essa é a pergunta mais indicada, que a gente normalmente não faz. Mas essa é uma história que foi relatada na Folha Espírita de São Paulo. A história de uma mulher que, uma encarnação anterior, tinha sido uma mulher muito bela, muito bonita, cultuando o corpo físico. E que, por causa disso, ela entendia que não devia, não podia engravidar ou levar a gravidez a cumprir, porque estragaria o corpo dela. E o que ela fez? Ela abortou 8 vezes. Aliás, uma vez ela chegou até praticamente gerar, mas deu cabo do filho, matou o outro. Como todos nós, um dia foi para o plano espiritual, retornou ao plano espiritual, e para surpresa dela, ela foi muito mal recebida pelos espíritos que tinham impedido a oportunidade da reencarnação. Um momento tão difícil que é reencarnar. Aqueles espíritos tiveram a oportunidade de reencarnar e foram cerceados. Então, eles odiavam. Bom, mas aí, isso, assim, foi contado para ela o seguinte, que seria dada uma nova oportunidade dentro do planejamento reencarnatório. Ela renasceria numa família pobre da Argentina. Ela seria a primeira filha. Ela encarnaria, depois dela, 8 irmãos. Exatamente os 8 que ela havia abortado. Depois de nascido o 8º irmão, a mãe desencarnaria, deixando sob a responsabilidade dela a criação dos 8 irmãos. E de queda, ela ainda teria o pai
que era um bêbado de inveterado, de difícil recuperação, que ela havia desencaminhado numa encarnação anterior. Mas ela teria apoio, ou seja, ela teria, dentre esses 8, 2 desses 8 eram espíritos já mais evoluídos que já haviam perdoado e queriam ajudá-la na criação dos irmãos. Ela toparia? Aí ela pediu a pergunta, levantei. Assim, tudo bem, tá, eu entendendo e tal, mas assim, não dá para ter os filhos ao invés de ter irmão? Não dá para eu ter os filhos? E aí foi explicado para ela o seguinte: olha, não dá. Não dá porque o ódio é tamanho, com exceção dos dois, é tamanho que você não levaria a sua gravidez até o filhos. Você abortaria espontaneamente. Portanto, você precisa receber como filhos, como irmãos, e criá-los. E além do mais, você que abortou fez isso sozinho, deliberadamente, sem nenhuma participação de qualquer companheiro. Porque às vezes acontece, né? O companheiro estimula, não quer, e aí obriga a mulher a abortar. Mas nesse caso, ela sozinha decidiu. Portanto, a responsabilidade ela souber. Ela aceitou. Não sabemos exatamente o que aconteceu na gente depois disso. Mas nós sabemos que, assim como nesse caso, existem inúmeros outros em que, muitas das vezes, nós não entendemos por que as coisas estão acontecendo. Mas sempre tem uma razão, e uma razão justa. Porque Deus é justo com todos nós. Para a gente deixar, né? Não nos esqueçamos de trabalhar pelo bem nas mais aflitivas passagens da retificação e da ascensão, convictos de que nos encontramos invariavelmente na mais justa e proveitosa oportunidade de trabalho que merecemos. Isso é importante, mesmo que às vezes a gente ache que tem coisas que não estão encaixando. E que talvez não saibamos de pronto escolher outra melhor. E aí acontece assim, como nessa história, que a mulher foi convidada a fazer uma opção, ela podia escolher ou não, porque ela já tinha alcançado um determinado patamar de desenvolvimento até espiritual. Isso pode acontecer conosco. Mas quando a gente não tem essa condição, alguém escolhe por nós, sempre com a intenção de acertarmos. Então, tudo que é pensado detalhadamente nas nossas vidas, o lugar, a época, as pessoas, a condição mesmo de saúde física, ou as dificuldades físicas, tudo, absolutamente tudo é pensado para acertarmos, sempre. Mesmo que algo pareça-nos que foi um equívoco da providência divina. Muito bem, nós temos alguém do